A graça e a paz de Cristo. Irmãos, foi-me passada a missão de falar de uma mulher da Bíblia, a qual admirasse. Escolhi dentre tantas a história de Esther, uma judia que foi levada ao harém do rei Assuero, para ser uma de suas concubinas. Assim tornou-se rainha. É claro que teve todo um contexto até ela chegar ao trono. Vou ler aqui para vocês no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis e nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças assim também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Vamos entender um pouco em situação Esther se encontrava. Ela era uma rainha a qual ninguém sabia qual era a origem dela, a que povo ela pertencia. Seu tio, o judeu Mardoqueu, que a criou como filha, orientou ela a não dizer para ninguém a que povo ela pertencia. E soube Esther, naqueles dias, que o seu povo seria escravizado e morto por Amã. Quem era Amã? Ele era um dos príncipes que tinha maior honra, acima de todos os príncipes ele estava na presença do rei. E ele queria, na verdade, escravizar o povo judeu. Escravizar, e os que não puderem ser escravizados, ele queria aniquilar, matar. Ele tinha marcado dia e hora para esse evento acontecer. E quando a rainha Esther soube desse evento, ela estava numa posição assim bem confortável. Ela era uma rainha e ela tinha tudo ali ao seu desejo, tudo ao seu dispor. Mas ela decidiu sair da zona de conforto dela, e mesmo sabendo que quando o povo fosse aniquilado e escravizado, como eles não sabiam que ela era judia, ela ia permanecer como rainha. Mas ela quis sair da sua zona de conforto e lutar pelo povo dela. Então ela solicitou que todo o povo judeu entrasse num jejum de 3 dias, se despisse de toda a vaidade, vestissem sacos e passassem 3 dias e 3 noites sem beber nem comer, e assim realizasse esse jejum por ela. Por quê, irmãos? Mesmo ela sendo rainha, ela não poderia ir até a presença do rei sem que o rei a solicitasse. E já fazia 30 dias que o rei não solicitava a presença da rainha. Então, se ela fosse até a presença dele, assim como qualquer pessoa que fosse até a presença do rei sem ser chamada, ela seria morta. A não ser que ele erguesse o cetro dele de ouro em direção à pessoa, e assim ele livrava a pessoa da morte. Então Esther sabia que já fazia 30 dias. Se ela fosse até a presença do rei clamar pelo povo dela, ela seria morta se ele não erguesse o cetro. Então ela solicitou aos judeus 3 dias de jejum, sem beber nem comer, e se despisse toda a vaidade. Assim ela também fez com as servas dela. Quando terminou os 3 dias de jejum, ela foi ter com o rei, e o rei ergueu o cetro para ela e livrou ela da morte. E o que eu quero deixar aqui, irmãos, é o poder do jejum. O jejum que livra da escravidão, que livra da morte, que livra o povo da escravidão do pecado. E o jejum ele não foi deixado só para aqueles dias. Jesus, quando estava ali com os discípulos, foi questionado a respeito por que os discípulos estavam comendo e bebendo e não estavam jejuando. E lá no livro de Marcos 2, do versículo 19 ao 20, Jesus responde assim: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. O poder do jejum, irmãos, e do clamor, que é uma das armas mais poderosas que nós possuímos hoje em dia. Ele expulsa demônios, ele livra o povo da escravidão do pecado, ele livra até da morte. Eu queria deixar aqui para vocês um rápido testemunho a respeito do poder dos 3 dias de jejum. Eu sei das dificuldades que ele tem, passar 3 dias sem comer e sem beber, mas eu queria deixar aqui que não só uma homenagem não só falar de Esther, que é uma mulher da antiguidade que passou por esse jejum, mas também deixar aqui uma homenagem à minha mãe, que também nos dias que eu precisei, que eu necessitei, quando eu fui até a maternidade, alguns aninhos atrás, que eu fui até a maternidade ter a minha filha, de parto prematuro, ela ficou internada na UTI e precisou fazer uso de muitos antibióticos. E o quadro se complicando, e nenhum antibiótico estava mais fazendo efeito nela. E o médico disse que aquele seria a última tentativa deles. Então, o que foi que minha mãe fez? Né? Ela se utilizou dessa arma, que está lá dentro da Bíblia pra gente, e ela se utilizou dessa arma e ela fez 3 dias.
de jejum, 3 dias sem beber e nem comer. E quando ela entregou o jejum, o médico que tinha dado 15 dias para o antibiótico, para o tratamento, quando ela terminou o jejum no terceiro dia, ele disse: pronto, a gente fez todos os exames, a sua filha não tem mais infecção e ela receberá alta nesses dias. Ela entregou o jejum e o médico chegou e me falou isso. Então, o jejum ele é uma arma muito poderosa, não somente utilizada naquele período onde Esté precisou livrar o povo dela da escravidão e da morte. Ela também pode ser utilizada nos dias de hoje. Claro que toda a responsabilidade, porque nós sabemos que nós possuímos alguns problemas que nos impedem de passar 3 dias em jejum. Mas existem também outros tipos de jejum que a Bíblia nos ensina a utilizar, e ele é uma arma muito poderosa e que não devemos jamais desprezá-la, irmãos, porque ela move montanhas, ela quebra cadeias, ela livra o povo de escravidão e também livra o povo até da morte. Eu queria deixar aqui para vocês, para a gente botar mais em prática os ensinamentos que a Bíblia nos tem dado. Graça e paz a todos, irmãos.